Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, eu sou a professora Francine Moreira, estamos aqui no Telesaúde para mais uma aula. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a atenção odontológica ao paciente autista. Eu sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, possuo pós-graduações em transtorno do espectro autista e sou professora da Universidade Federal de Goiás, atuante nessa área, local onde eu coordeno o curso de especialização em odontologia para pacientes especiais. Bom, quando a gente fala sobre transtorno do espectro autista, nós precisamos desmitificar alguns pontos. Em primeiro lugar, não é uma doença, não é contagioso, é uma condição neurológica, né, que vai interferir diretamente no comportamento do indivíduo. Como não é uma doença, né, não se conhece a causa, não se tem uma cura. Porém, existe tratamento e normalmente as opções de tratamento para o TEA são terapias que vão otimizar o comportamento do indivíduo, vai fazer com que o autista desenvolva habilidades de devolver socialmente comportamentos mais aceitáveis. A gente ouve muito falar, nossa, nos últimos anos aumentou tanto o número de casos de autistas, né? Será que realmente estão surgindo mais autistas? O que nós podemos falar é que houve um refinamento no diagnóstico, né? Antigamente, antes ali de 2005, antes de ser 2013, me desculpe, antes de ser publicado o DSM-5, para diagnosticar um autista, ele tinha que ter vários critérios e só era identificado com transtorno do espectro autista aquele indivíduo que apresentava comportamentos muito severos. Hoje, nós tivemos o quê? Um refinamento do diagnóstico e temos um espectro do autismo, né? Indivíduos que apresentam comportamentos diferentes, né? Necessidades de apoio diferentes e que podem caminhar nesse espectro. Hoje ele é nível 3 de suporte, ele pode passar para nível 1, de acordo com as terapias. Da mesma maneira que aquele que às vezes é um nível 2 e não tem uma assistência adequada, ele pode ir para o nível 3 de suporte. Então, hoje nós temos um refinamento do diagnóstico que nos permite identificar o transtorno do espectro autista, mesmo manifestado de maneira, às vezes, mais leve no paciente. E nós temos aquele estigma de que o autista não fala. Realmente, alguns são não verbais, eles não se comunicam por meio da fala, mas são alguns, não são todos. Mas independente do que não fala, ele se comunica. Ele se comunica pelo olhar, ele se comunica por meio da alteração do comportamento. E a gente, conhecendo o TEA, nós conseguimos identificar as necessidades do indivíduo autista. Bom, a causa do autismo ela ainda não é definida, né? Nós não temos ali um marcador biológico que define que aquele indivíduo vai ser autista. Nós temos alguns fatores de risco causais, né? Fatores causais de risco. São alguns fatores
que, se presente no indivíduo ou na sua história, podem propiciar esse risco do indivíduo vir a ser autista. Então, um dos fatores de risco maior que nós temos são os genéticos, né? Então, 3% dos autistas apresentam alguma alteração genética hereditária, ou seja, herdou ali do pai, da mãe, algum irmão é autista, e aí ele herda aquele gene que vai alterar o comportamento, dando a ele esse comportamento autístico. 5% dos autistas, eles têm esse comportamento devido a anomalias cromossômicas. Por exemplo, um paciente tem trissomia do 21, que a gente conhece também como síndrome de Down. Devido à condição sindrômica, ele desenvolve o TEA. Tá? Então, assim está presente em outras síndromes, como síndrome de Rett, síndrome do X frágil. Então, tem essas alterações cromossômicas que determinam o autismo. 5 a 10 são novas mutações que antes não eram associadas ao comportamento autístico, e a partir do momento que o indivíduo recebe o diagnóstico de TEA, ele vai fazer um estudo genético, descobre uma nova mutação, tá? E aí ele passa a ter aquela mutação e o autismo passa a ser o quê? Um sintoma daquela nova mutação genética. Mas 80% praticamente são de causas desconhecidas, né? E que a gente tem alguns fatores de risco que predispõem à ocorrência do autismo. Por exemplo, o que a gente vê nas pesquisas é que a maior parte dos autistas apresentam pais de idade avançada, né? O pai é mais velho. Alguns deles, a mãe teve infecções ou usou alguns medicamentos durante a gestação. Outros, baixo peso ao nascimento, principalmente por conta da prematuridade. A gente tem observado nas pesquisas que a prematuridade é um forte fator de risco para a ocorrência do TEA, privação extrema e o contato com poluente ambiental pela mãe ainda na gestação. Algumas pesquisas mostram que existem alterações cerebrais, né, nos indivíduos autistas. Teve um trabalho feito em Yale, que foram analisadas ressonâncias magnéticas de cérebros de adolescentes autistas. E perceberam ali que no corpo caloso tinham menos conexões. E então isso mostra que existe sim, né, alterações biológicas que podem determinar o TEA. E tem alguns mitos, né? Algumas informações que são espalhadas aí na internet, né, para a comunidade, que fala que causa autismo, mas que não existe uma comprovação e, na verdade, são absurdas, né? Uma das primeiras causas do autismo que foi levantada eram as mães geladeira. O que é isso? Diziam que a criança, ela se tornava autista porque a mãe era muito fria com ele, não dava carinho, não dava atenção, e eram chamadas de mãe geladeira. Eu brinco, né? Eu falo, quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce uma culpa, porque a mãe se culpa por tudo que vem a acontecer com aquele filho. E ainda querem culpá-la, né? Porque ela é fria, seca com a criança e por isso que ela é autista, né? Então, isso foi um dos absurdos que foi divulgado por muito tempo. Vacinas causam autismo. Então, o que a gente tem que esclarecer é que o transtorno do espectro autista, ele é congênito, tá? O indivíduo nasce autista e vai manifestando os comportamentos ao decorrer da vida, e que a vacina, ela não causa autismo, né? A vacina é algo que é tomado depois. Existem algumas vacinas que coincidem do indivíduo receber a dose na fase que se espera que ele vai andar, que ele vai começar a falar ali em torno de um ano e meio. E aí essas coincidências acabaram sendo associadas, né, à vacina, quando a criança não alcançava esses marcos do desenvolvimento. Mas isso também já caiu por terra. Incompatibilidades alimentar, intolerâncias a glúten, caseína, ingestão de flúor, tudo isso, o que a gente entende? Aquele indivíduo que tem uma intolerância, alguma incompatibilidade alimentar, independente de ser autista ou não, ele vai ter um sofrimento por conta dessa condição.
A diferença é que o autista ele vai ter uma exacerbação do comportamento, uma alteração do comportamento, porque muitas vezes ele não consegue se expressar por meio da fala. Mas isso não quer dizer que ele fazendo uma dieta, eliminando tudo isso da dieta dele, ele vai deixar de ser autista. O máximo que pode acontecer é melhorar o comportamento, porque diminuiu o desconforto. Então, são alguns mitos que a gente vê, ouve, mas que não tem nada a ver com transtorno de espectro autista. E é utilizado por muitos profissionais, né, com o objetivo aí de angariar pacientes, vender tratamentos para a família como uma oportunidade mesmo só de ganhar dinheiro. A incidência do autismo, ela ocorre em torno de 1% da população mundial, né? A família que já tem um filho autista, um casal que já tem um filho autista, ele tem de 10 a 20% de chance de ter um segundo filho autista. Quando o casal tem filhos gêmeos e um é autista, a chance do outro ser autista, se forem gêmeos univitelínicos, né, idênticos, é de 70% a 90%, e se forem não idênticos, é de 10% a 20%. A prevalência do TEA, ela realmente tem aumentado devido ao refinamento do diagnóstico, e os dados mais atuais que nós temos do Center of Disease Control, que é uma entidade que norteia, né, as doenças nos Estados Unidos, é que nós temos um autista a cada 36 indivíduos da população. Houve um trabalho que foi feito em 2020 no Japão, numa comunidade encontraram um autista a cada 32 habitantes daquela região específica do Japão. No Brasil, nós ainda não temos o dado do último censo, no qual foi incluído a identificação de autistas. Então, nós não temos dados aí que nos informe qual que é essa proporção de autistas em relação à população brasileira. Aí acaba que a gente se baseia um pouco nos dados dos Estados Unidos, que são bem controlados. Além disso, o TEA ele é mais prevalente em homens do que em mulheres, numa proporção aí de 4:1. O diagnóstico do TEA, então, como nós não temos o marcador biológico, esse diagnóstico ele é feito por meio da observação clínica. Né? Então, um médico conhecedor do autismo, não pode ser qualquer médico, senão sinais passam despercebidos. Ele vai fazer uma observação clínica, entrevista, vai utilizar alguns instrumentos para verificar se aquele indivíduo é autista. Além disso, ele tem que verificar também a presença de comorbidades. Né? Normalmente, autistas, principalmente entrando na adolescência, vão ter transtornos de ansiedade. O TEA é muito associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Alguns podem ter depressão. Então, o diagnóstico ele é bem complexo, mas ele é predominantemente clínico. E esse indivíduo ele tem que ser observado em diferentes ambientes, não só no consultório. Como ele se comporta em casa, como ele se comporta na escola, como ele se comporta numa festa, no shopping, em vários ambientes, para ver se em todo lugar ele tem aquelas mesmas alterações de comportamento. E os critérios de diagnóstico que nós temos hoje definidos para identificar um indivíduo autista são 2. Ele deve apresentar déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e interação social, manifestada de todas as maneiras, e também deve apresentar padrões restritos, repetitivos do comportamento, interesses específicos, hiperfoco em certas atividades. Nós temos uma classificação para o TEA, então hoje a gente não fala mais em autista leve, moderado ou grave. A gente identifica esse indivíduo pelo nível de apoio que ele precisa nas suas atividades de vida diária. Então, o nível 1 é aquele que exige algum apoio, mas normalmente ele é verbal, ele estuda, ele socializa com as suas limitações. Nível 2 exige um pouco mais de apoio e o nível 3 é aquele indivíduo que exige muito apoio, que geralmente é completamente dependente de terceiros para fazer as suas atividades de vida diária. E na nova classificação do CID, no CID-11, nós temos, né, um capítulo ali de códigos
focado só no transtorno do espectro autista. Antes ele era classificado como um transtorno do desenvolvimento. Hoje nós temos, né, uma especificação para classificar individualmente o transtorno do espectro autista, e o indivíduo ele vai ser classificado de acordo à presença ou não da deficiência intelectual e também em relação ao prejuízo da sua linguagem funcional. Então, o indivíduo nível 1 de apoio é aquele que vai ter, às vezes, uma dificuldade de socializar, de inflexibilizar ali um pensamento, uma opinião, um comportamento, tem problema de se organizar, dificuldade, às vezes, de superar um obstáculo ou uma situação que o surpreende. O nível 2 já vai ter o quê? Mais dificuldade em relação a essa flexibilização e também algumas limitações em relação às atividades diárias. Já vai precisar de mais apoio dos seus cuidadores. E o nível 3 é aquele que precisa praticamente, né, de apoio em todas as suas atividades de vida diária. Agora, por que a gente parou de falar autista leve, moderado e severo e grave? Porque quando a gente fala, não, ele é leve, não, ele é grave, a gente meio que condena o indivíduo a um diagnóstico. Quando a gente fala em TEA, em transtorno do espectro autista, em níveis de apoio, o indivíduo, ao caminhar no espectro, ele pode mudar de nível de apoio. E isso, né, garante a ele a oportunidade, né, de se desenvolver, de se integrar socialmente. Além disso, é muito comum a gente observar nos autistas desordens do processamento sensorial, né? O processamento sensorial, ele é assim, a gente capta sensações do meio pelos nossos órgãos do sentido, visão, olfato, tato. Essa sensação, ela é processada pelo nosso cérebro, identificada, e o nosso cérebro devolve uma reação para que a gente tenha frente àquilo que foi identificado. E aí, quem tem uma desordem nesse processamento vai ter uma reação inadequada a um evento. E aí, essa reação ela pode ser hiporreativa, ou seja, pensa, a gente está numa rave, num lugar muito barulhento, o indivíduo está ali como se não tivesse barulho nenhum. Né? Ele está atravessando a rua no sinal verde, todo mundo buzinando para avisá-lo que ele não pode atravessar, e ele continua como se nada tivesse acontecendo. Então, ou ele põe a mão numa chaleira quente e fica com a mão lá, mesmo sentindo que está quente. Então, uma alteração do processamento sensorial. Ele tem uma reação, uma hiporreação, ele é mais apático. Tem aqueles que buscam estímulos sensoriais para se autorregular, ou seja, passou por um estresse, né, por um estímulo muito forte, um barulho muito grande, ele tende a ter uma estereotipia, balançar o corpo, fazer o flap hands, com o intuito de se autorregular, e tem aqueles que reagem de maneira exacerbada, né? Ficam muito agitados frente a algum estímulo, muitas vezes até pequeno. Às vezes um toque faz com eles que eles se desorganizem. Então é muito comum a gente observar esse tipo de desordem nos indivíduos autistas e isso impacta muito na assistência odontológica. Então, nós vamos ter os indivíduos hiporreativos. Esse, por exemplo, é o paciente nível 3 de suporte, porém ele é hiporreativo. Ele fica ali na cadeira, a gente põe em estabilização para ele entender que enquanto ele está estabilizado, ele tem que ficar quietinho, porém ele não reage, ele não se incomoda da gente mexer na boca dele, ele não se incomoda com o barulho do motorzinho. É um paciente que tem uma hiporreatividade. Esse é um buscador sensorial. Né? Toda vez que a gente faz um pouco da escovação, na hora que a gente para, ele precisa de buscar outro estímulo para se reorganizar. Ele busca o foco odontológico, ele senta, ele se balança, ele dá uma volta na clínica, ele precisa de um estímulo maior para ajudar ele a se autorregular frente ao estímulo que ele recebeu anteriormente. E temos o hiperreativo, aquele que não suporta um toque, né, que não gosta do barulho da caneta, que na hora que ele senta na cadeira, se a gente tenta deitar a cadeira odontológica, ele já levanta e sai correndo. Então, é um paciente que nós temos um pouco mais de dificuldade na hora ambiental. E depende do nível de suporte desse paciente, tá? As alterações sensoriais, elas também são específicas. Daí a gente vê que cada autista tem que ser
avaliado e tratado individualmente. Não tem como a gente dar aqui uma receita de bolo, a gente tem que olhar todos os aspectos. Lembrando sobre os fatos sobre a higiene oral. A odontologia é a assistência em saúde mais negligenciada às pessoas com deficiência, e nisso inclui-se os autistas, né? Independente da renda, as crianças que apresentam alguma deficiência, elas vão ter até 2 vezes mais chance de ter necessidades odontológicas. A higiene oral, ela é prejudicada porque os indivíduos não têm uma habilidade motora adequada, o cuidado depende muito de terceiros. Alguns ainda têm uma seletividade alimentar, uma sensibilidade oral que dificulta o uso da pasta de dente, a tolerância, né, pela escovação. Sem contar que muitos fazem uso de medicamentos, tem a seletividade alimentar, então a dieta, ela é geralmente pastosa, cariogênica, e tudo isso impacta na higiene oral, na saúde bucal. Então, o objetivo nosso da odontologia é ajudar os nossos pacientes autistas a desenvolver praticamente 2 habilidades. Realizar uma higiene oral completa, né? Ele conseguir fazer essa atividade de vida diária que não pode ser negociada, e a habilidade de ir ao dentista e passar por uma consulta odontológica. E tem um médico, né, especialista em TEA, que ele sempre fala, aquela família cujo o autista, né, não tem condição de passar por terapias, 20, 40 horas semanais de terapia, os pais desse indivíduo têm que ser treinados para que eles ajudem o indivíduo a desenvolver essas habilidades em casa. Isso se aplica muito à odontologia, porque geralmente as pessoas vão no consultório odontológico 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade de, quando a gente recebe um paciente autista, treinar os pais, ofertar ferramentas para que eles possam ajudar o nosso paciente a desenvolver a habilidade de fazer uma boa higiene oral, a preparar esse indivíduo para ir ao consultório odontológico. Então, quais são as ferramentas que nós vamos orientar, né, aos pais para que eles possam nos ajudar ali a fazer com que o indivíduo desenvolva a habilidade de fazer uma higiene oral completa? Então, primeiro, a gente tem que falar para os pais, eles têm que ser pacientes, né? Eles têm que criar uma rotina ali, repetir várias vezes o treinamento da higiene oral. Usar uma sequência visual é muito importante, o autista ele entende muito melhor por meio da imagem do que pela forma como a gente fala, porque na fala nós podemos ter muitos vícios e aí eles são muito literais na hora de entender e não fica claro. Então, a sequência visual, que ele tem que seguir o passo a passo, é um recurso importante, nós podemos fornecer isso para os pais. Previsibilidade. Ele tem que saber que a higiene oral ela tem um início, meio e um fim. Então, orientar os pais que sempre comecem a escovar os dentes de um lado e termina do outro, né? Não sair escovando aleatoriamente. Ele pode fazer em etapas, né? Eu sempre recomendo aos meus pacientes que escove por sextantes, conta até 10 em cada sextante, que é uma dica de tempo. Ele sabe, contou até 10, meu pai vai parar um pouquinho e depois a gente retoma. Então, essas dicas vão fazendo com que o paciente entenda que o processo tem um início, um meio e um fim, diminui a ansiedade, ele passa a colaborar por mais tempo. Nós precisamos de reforçar com a família. Higiene oral não pode ser negociada. Assim como a criança não pode ficar sem comer e sem tomar banho, ela não pode ficar sem escovar o dente. Tá? Então, nós temos que encontrar aí ferramentas para que o indivíduo desenvolva essa habilidade. Nós, profissionais, temos sempre que estar disponíveis para apoiar a família, né, por meio de conversas, pelo acolhimento, pela empatia e também fornecer materiais para que eles possam implementar uma rotina de higiene oral em casa com o indivíduo autista. E claro, né, esse paciente ele tem que ter as visitas regulares, de acordo com a sua necessidade. Vão ser trimestrais, 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, vai depender aí da necessidade do paciente. E eu vou finalizar aqui com 10 dicas para que a gente possa ajudar, né, a preparar o nosso paciente para a visita ao consultório odontológico, para participar de uma consulta odontológica. Então, a primeira dica,
a gente tem feito um movimento para que os pacientes venham o mais cedo possível, né? Iniciem ali as consultas de prevenção ainda enquanto bebês. Porque o que a gente observa? O autista, quando recebe um diagnóstico, ele tem tantas demandas, que aí a família preocupa que ele tem que ir para fono, para terapia ocupacional, para físio, psico, né? Tem que ir no neurologista, e esquecem da odontologia. E quando vem para nós, o menino já está com dor de dente, né? Já está com alguma necessidade odontológica, é o dente de leite que não caiu e o permanente já nasceu, então ele já chega com uma necessidade de tratamento. E aí, para a gente ambientar esse paciente que já precisa de tratamento, é muito mais difícil do que eu fazer o treinamento para aquele que vai só para uma consulta de prevenção. Então, iniciar cedo é uma excelente dica. Respeitar o tempo do paciente. Então, nós vamos ter que ir aos poucos e fazendo transições. Tem paciente que não entra no consultório de cara, então a gente começa examinando ele na recepção, à medida que ele confia, a gente faz a transição para o escritório, do escritório para a cadeira odontológica. Então, nós temos que respeitar o tempo do paciente e não a vontade dos pais. Os pais chegam naquela ansiedade, doutor, ele tem que sentar na cadeira, trata logo, faz logo, e muitas vezes não é possível. Aqueles pacientes que já chegam com necessidade odontológica e o comportamento é muito alterado, normalmente a opção que a gente tem é o atendimento hospitalar sob anestesia geral. E aí depois, com as condições odontológicas sanadas, é que a gente vai começar o trabalho de ambientação. Senão ele não reage bem às nossas intervenções comportamentais. Temos que pedir que a família prepare o indivíduo para ruídos. No consultório odontológico tem aquele motorzinho, as nossas canetas são barulhentas. Isso incomoda a maior parte da população. Então, no começo, o paciente pode ir com abafador de som, com alguns protetores auriculares para diminuir a exposição, mas com o tempo a família também tem que ir dessensibilizando esse paciente. E esse trabalho a gente geralmente faz em parceria com a terapia ocupacional. Preparar o indivíduo para diferentes texturas e sabores, né? Sempre insistir para que ele coma, para que ele prove diferentes texturas e sabores, que a gente sabe que o estímulo mastigatório, comer coisas duras, consistentes, é muito importante para a erupção dentária, para as trocas dentárias, para o desenvolvimento muscular. E muitos pacientes têm alterações aí oclusais, de musculatura, devido à falta de estímulo mastigatório. Então, nós temos que orientar as famílias a fazer esse treinamento. Acrescentar a ida ao dentista na agenda visual. Então, tem que preparar o paciente para que ele vá ao dentista, tem que avisá-lo, né? Ele não pode ser surpreendido. Normalmente, não agendar a consulta no momento de uma terapia ou uma atividade que ele gosta demais, né? Tirar ele da rotina de algo que ele gosta muito de fazer e colocar ele para ir ao dentista. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado com a família. E o dentista, para ajudar a família a dar essa previsibilidade, a gente pode fornecer o quê? Materiais estruturados. Imagens nossas, do consultório, uma sequência de imagens de todos os produtos, né? De tudo que eu vou usar ali na primeira consulta ou na sessão de restauração. E fornecendo isso, a família prepara o paciente, na hora que ele chega no consultório, ele já tem uma noção de quem é o dentista, ele já tem uma noção do que ele vai ter que fazer. Isso diminui a ansiedade e favorece a colaboração. Passar informações importantes para a família, né? Então, coletar primeiro as informações e depois a gente orientar como eles podem fazer, né? O fato de o horário da consulta, orientar sobre a higiene oral, ofertar aí diferentes tipos de escova, pasta de dente, para que o indivíduo consiga manter a sua saúde bucal fora do consultório também. Na hora de falar com o paciente, nós precisamos ser claros e não enganá-los, né? Os autistas são muito literais, eles entendem tudo ao pé da letra, então a gente não tem como usar uma linguagem muito lúdica, né? Nós precisamos de usar falar exatamente o que a gente está querendo mostrar. Então, eu não posso, assim, numa consulta que eu vou fazer uma exodontia, falar que eu não vou tirar um dente. Eu estou enganando e ele vai se sentir traído. Mas nós temos o quê? Recursos
para orientar o paciente em relação a esse passo a passo de uma maneira clara e, ao mesmo tempo, menos assustadora. Nós precisamos que ele seja acompanhado sempre por alguém que ele tenha grande vínculo, para que tenha a transferência do vínculo. Às vezes vai ser a mãe, o pai, às vezes vai ser a babá, a avó. Então, a gente tem que identificar qual é a pessoa que ele mais confia e que ele mais obedece. Essa é a pessoa que tem que acompanhá-lo nas consultas odontológicas para fazer essa transferência do vínculo de confiança e do respeito para o profissional. Permitir que ele leve um objeto de apego, né? Oferecer recompensas. Tem alguns pacientes que eles gostam de segurar um paninho, apertar bolinhas. Isso faz com que ele se autorregule frente ao estresse que a gente está provocando. Tem paciente que gosta de ouvir uma música, assistir um desenho. Então, a gente tem que ver ali o que traz um pouco de prazer para que durante a consulta a gente consiga fazer com que ele use e colabore mais conosco. E, por fim, o reforço positivo. Toda conquista, ela deve ser comemorada, tá? A gente vê, tem muita terapia que o reforço positivo é dar um chocolate, um doce, uma coisa que a criança gosta muito. Nós temos outros recursos, a gente pode dar escova de dente, brinquedinhos, mas a nossa reação positiva, de alegria, né, dando confiança e falando que foi legal, já é um grande reforço positivo. Então, cada etapa superada, ela tem que ser comemorada. Por exemplo, ele só deixava eu fazer o exame na recepção. Hoje, ele entrou para o escritório, ele chegou perto da cadeira, isso tem que ser comemorado. Então, cada etapa vencida tem que ser celebrada. E o que não te desafia não te muda. Atender pacientes autistas é desafiador, mas eu te dou a garantia de que vai te transformar como profissional e pessoa. Então, incluam os autistas no seu consultório. Acolha esses pacientes. E se você não se sentir apto a atendê-los, encaminhe para alguém que tem maior aptidão. Mas simplesmente não bata a porta na cara desses pacientes. Vamos promover a inclusão dos autistas, porque lugar de autista também é no dentista. Bom, pessoal, então, obrigada pela atenção de vocês. Fico muito feliz de trazer esse tema que eu gosto demais, né, que é falar sobre o atendimento de autistas. É o que eu mais gosto de fazer, é atender os meus pacientes autistas. Fico feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e espero vê-los numa próxima oportunidade. Até mais!